Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estou com muita saudade de todos vocês. Eu não vejo a hora da gente estar no domingo de novo aqui na escola bíblica, mas dessa vez presencial. Estou com saudade daquela agitação nos corredores, muita gente chegando, família chegando, aquele som das crianças, aquela alegria. Mas a gente vai ficar calmo, a gente vai ter paciência e esse tempo vai chegar. Mas, enquanto isso, a gente vai ter a nossa escola bíblica, sim, online. E a gente vai conversar sobre esse tempo que a gente vive, as dificuldades. Ao que tudo indica, a gente está num período mais crítico da pandemia, né? E eu quero conversar um pouco com você sobre como você tem enfrentado essas crises, né? Como você tem se sentido? É comum a gente ficar tenso, a gente ficar preocupado, a gente ficar com medo. Claro, é normal, eu também estou. Todos nós somos humanos. Aqui não tem ninguém que é super-homem, uma mulher maravilha. A gente está diante da nossa fragilidade. E nesse momento que a gente enfrenta tantas lutas, eu gostaria de lembrar a você um texto de Paulo, quando ele diz: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Essa é uma versão na linguagem de hoje de Filipenses 4:13. Mas o texto que eu queria conversar com vocês hoje está em Ezequiel, capítulo 1, os versículos de 1 a 3. Sabe uma coisa interessante? Que eu fiquei muito animada. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Olha que maravilha num tempo como esse, né? Ezequiel, Deus fortalece. Grava isso. Vou perguntar no final. Então vamos ver o texto de Ezequiel. Pega a sua Bíblia e leia comigo Ezequiel 1, de 1 a 3. No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olha que bênção, que maravilha esse texto. Quem é Ezequiel? É um jovem de uns 30 anos, casado, e era sacerdote, treinado para servir a Deus no templo, oferecer sacrifícios, fazer os rituais. No entanto, um determinado dia da sua vida, tudo mudou. Não só a vida de Ezequiel, mas de todo o povo judeu. Eles foram atropelados pelo Império Babilônico. Bom, para entender a importância dessa visão de Ezequiel, logo no início do livro, a gente precisa lembrar alguns fatos históricos e geográficos. Fica a pergunta, né? Por que de tempos em tempos sempre Israel, aquela faixa lá que hoje a gente conhece como Palestina, sempre é invadido ou pela Síria, ou pelo Egito, ou pela Babilônia? Por que tanto interesse nessa faixa de terra? Bom, no mapa antigo daquela região, a gente vai ver o motivo. O motivo está na área fértil dessas regiões. Desde o Egito, a gente tem o rio Nilo, depois a gente passa pela Palestina, tem o rio Jordão, depois lá em cima a gente vai ter o rio Eufrates e o rio Tigre, que é a região da Mesopotâmia. Dentro desse mapa, se a gente observar bem, faz uma curva dessa área verde, a área que pode ser plantada, que é regada pelos rios. Mas fora isso, fora dessa área, tem o deserto da Arábia,
que era inabitável, e tem o mar Mediterrâneo, que dificulta muito. Agora, no mapa, a gente pode ver que entre a Mesopotâmia, lá onde está a Babilônia, e o Egito, há uma ponte, e essa ponte é exatamente a terra de Israel, a terra de Judá. Ele é um corredor que se chama, alguns autores falam de um corredor internacional. Para chegar ao Egito, tem que passar pela Palestina, porque senão tem que enfrentar o deserto e é muito mais complicado. Ou vir pelo mar, né? Mas para chegar ao mar também teria que passar por outros povos e também é complicado. Então, no final das contas, grave uma coisa: no mundo antigo, quem dominava essa região da Palestina, a região ali de Israel, de Judá, quem domina essa região tem o controle desse corredor. No caso, o Egito dominou muito tempo essa região para proteger realmente o seu povo da chegada dos assírios ou da chegada da Babilônia. Então, nesse período que a gente está falando aí, 600 a.C., aconteceu uma coisa. A Babilônia e o Egito se encontraram numa batalha para ver quem é que ia ganhar essa faixa de terra. E o Egito perdeu essa batalha. De agora em diante, a Palestina, essa faixa da Síria e Palestina foram dominados pela Babilônia. Pronto. Isso afetou profundamente o rei de Judá, a comunidade de Jerusalém. A vida do povo foi totalmente afetada por isso. Se você quiser saber mais dessa história, o livro de 2 Reis, lá no finalzinho, conta tudo com detalhes, né? Primeiro, o rei Nabucodonosor chega, né, cerca a cidade e depois ele invade, mas ele ainda deixa o rei lá. O rei tinha só que pagar tributos. Depois esse rei Jeoaquim, né, não sei o que dá na cabeça dele, ele resolveu se rebelar e não pagar mais os tributos. Aí Nabucodonosor vem com tudo e invade a cidade, né? Primeiro ele faz um cerco de quase 2 anos e depois ele invade a cidade, destrói os palácios, destrói o templo e mata muita gente. Em outras palavras, ele estava dizendo: não vale a pena se rebelar contra mim, eu sou o que mando aqui. Bom, e Ezequiel? Onde se encontra nessa história? Ezequiel foi levado para a Babilônia logo na primeira vez que o Império Babilônico chegou e fez aquele primeiro cerco, ainda no tempo do Jeoaquim. Nos 5 primeiros anos que ele estava na Babilônia, junto com o povo, Jerusalém ainda estava sob o domínio do Nabucodonosor, mas ainda não estava destruída. Uma parte do povo ainda tinha esperança de que eles voltariam para casa. Eu queria só lembrar uma coisa: os prisioneiros lá na Babilônia, eles não estavam num campo de concentração do tipo nazista, não. Eles podiam construir suas casas, fazer plantação, mas ainda eram prisioneiros. Eles não tinham liberdade para sair da Babilônia, para ir para outro lugar. Então, Ezequiel, era um homem que estava lá vivendo no meio do povo, mas era desempregado. Vamos lembrar que ele era um sacerdote, mas o templo ficava a 1.100 quilômetros de distância ali da Babilônia. Então, vamos pensar assim: era comum, era normal que o povo ficava triste, longe da sua casa, dos seus amigos, da sua família. Mas quando eles souberam que Jerusalém foi destruída,
e pior ainda, que o templo foi destruído, o desespero foi total. Aí bateu fundo a tristeza neles. E por quê? Gente, vamos pensar. Porque para um judeu, Deus está no templo em Jerusalém. Pensa, vamos falar de novo. Para um judeu, Deus está no templo em Jerusalém. Então, essa notícia de que Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, abateu muito as pessoas. Então, diferente de grandes potências mundiais que disputavam seu território, o povo de Jerusalém, o povo da Judéia, sempre acreditou que Jerusalém jamais seria invadida, porque eles tinham Yahvé, eles tinham o Deus de Israel, e ela jamais seria abalada. Mas quando Nabucodonosor entrou, ele quebrou os paradigmas, abalou as estruturas do povo. E aí a gente pode imaginar que perguntas que surgiam na cabeça, das pessoas. Onde está Deus que não nos protegeu dos inimigos? Como Deus permitiu que isso pudesse acontecer? Deus não estava no templo em Jerusalém? Seriam os deuses babilônicos mais fortes, mais poderosos do que o nosso Deus? A cabeça do povo estava bem atrapalhada, E fazendo só um parênteses, não lembra muito as perguntas que várias pessoas estão fazendo nesse momento de pandemia, nesse momento de sofrimento? Mas vamos em frente. No meio desse povo na Babilônia está Ezequiel, o jovem sacerdote desempregado. Ele estava triste, desanimado, como todos os outros naquele lugar. Mas, de repente, tudo isso que ele sabia sobre Deus ficou sem sentido. Ele estava confuso. Ele também fazia suas perguntas. E aí um dia, à beira daquele rio, Babilônia tinha vários rios, vários afluentes, ele teve uma visão incrível. Deus se manifestou para ele. Ele teve uma visão e ouviu a voz de Deus. Isso está lá no versículo 3. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Gente, que alegria! Deus é todo poderoso e se faz presente também na Babilônia. O restante do capítulo, se você for ler, leia com muita atenção, pega um lápis, vai marcando, porque ele tem uma descrição muito detalhada dessa visão. Mas o mais importante não são as imagens que você vai ver, que é rosto, um ser com vários rostos, rosto de animais. Esses seres têm asas em cima, asas embaixo, eles se movem, tem rodas que giram, tem cores de joias preciosas, são várias imagens. Lembra um pouco o Apocalipse, o livro de Apocalipse, é a mesma linguagem, uma linguagem muito simbólica. Mas eu quero focar aqui com vocês o mais importante. E o que é mais importante? É o trono de Deus. E é um trono magnífico, Deus está nesse trono. E esse trono, ele não está fixo em um determinado lugar. Esse trono tem rodas. E esse trono se move. Isso é que é maravilhoso para aquele povo. Em outras palavras, Deus não ficou preso no templo lá em Jerusalém. Deus está em qualquer lugar. Deus se move, Deus está presente. Então, leiam comigo essa descrição do trono, lá nos versículos 26 a 28. Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida como um trono feito de safira.
Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Queridos, a visão do trono de Deus que se move abriu uma nova perspectiva para Eliseu. A concepção de Deus que Eliseu tinha era um Deus pequeno, territorial, limitado, preso ali aos rituais. Mas nessa visão, nessa manifestação, nessa teofania, Deus se apresenta como um Deus grande, poderoso, onipotente, onipresente. É o único e verdadeiro Deus. Deus está em todo lugar. E até mesmo naquela cidade, até mesmo na Babilônia, pagã, profana, Deus se manifestou presente. Você já imaginou o impacto que essa visão teve para Ezequiel e que vai ter para o povo quando Ezequiel começa a espalhar essa mensagem? Então, a vida ganhou um novo sentido. Deus é o Senhor, é o Rei do universo. O trono de Deus se move. Ele não é um Deus tribal, territorial, mas ele reina em toda a terra. Não há como continuar tendo crise de fé depois de uma visão dessa. Então, o sacerdote, o jovem sacerdote, recebe um chamado para agora ser profeta e levar a mensagem de esperança para todo o povo. Vamos lembrar, o que significa Ezequiel mesmo? Deus fortalece. É o tema da nossa aula de hoje. Por 30 anos, Ezequiel carregou esse nome, Deus fortalece. Mas um dia, quando ele estava bem fragilizado e triste, ele experimentou a ação desse Deus na própria vida. Deus o fortaleceu, deu vigor, deu coragem para ele viver agora com um propósito, com uma missão, glorificar ao Senhor. Algumas vezes nós queremos limitar Deus, queremos que Ele, Deus, se encaixe no nosso quadrado, na nossa visão pequena de Deus. Mas Deus é maior e não temos capacidade para entender, para absorvê-lo, para conhecê-lo plenamente. Então, pense nisso. Deus é muito maior do que aquilo que você pensa sobre Deus. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre o chamado de Ezequiel para ser profeta no meio do povo. Dá uma lida lá em Ezequiel 2, Ezequiel 3. Eu queria terminar a nossa conversa com uma frase de um psicólogo cristão que eu gosto muito, Viktor Frankl. Ele foi um prisioneiro, porque ele era judeu, ele foi um prisioneiro num campo de concentração nazista. E apesar de tudo aquilo que ele viu e viveu, ele diz o seguinte: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, qual vai ser a sua atitude? O que você vai escolher? Diante dessa situação crítica que a gente vive, você vai escolher ser dominado pelo medo, pelos pensamentos negativos, ou vai escolher se aprofundar e conhecer a Deus, ficar firme, resistindo em meio à tempestade? Não se esqueça, o nome de Ezequiel é Deus fortalece. Se apegue com o Senhor, que o Senhor fortaleça o seu corpo, a sua mente e o seu coração. Até o próximo domingo.